Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia. Hoje, segunda-feira, dia 6 de setembro, como eu sempre digo aqui, ressaca da Fórmula 1 e dessa vez sim, tivemos então carros na pista no GP da Holanda de Fórmula 1, esse é o destaque do vídeo de hoje, e também teve a confirmação de Valtteri Bottas como piloto da Alfa Romeo nessa segunda de manhãzinha, então o finlandês vai assumir a vaga aí de Kimi Raikkonen, né, que anunciou sua aposentadoria no final da semana passada em 2022. Esses os destaques aqui do vídeo de hoje, então já peço que você curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e aí não esquece de ativar o sininho, né, para receber notificação sempre que os conteúdos do F1 Mania aqui forem ao ar, e considere também ser um membro apoiador do F1 Mania aqui no YouTube. Então aqui embaixo, ó, no Seja Membro, são 3 planos, você escolhe um, apoia o time da F1 Mania aqui e também recebe aí benefícios exclusivos, tá legal? Então é isso, eu volto aí depois da vinheta. Bom, meus amigos e amigas, então, agora sim, né, tivemos aí o recomeço da temporada 2021 da Fórmula 1, da segunda metade da temporada. Na verdade começou lá na Bélgica, no final de semana, não o último, o penúltimo final de semana, mas não tivemos corrida, né, ali a chuva atrapalhou o final de semana, principalmente o domingo, então no fim acabamos tendo ali 3 voltas atrás do safety car, a vitória ficou com o Max Verstappen, mas de fato a gente não viu o que gostaríamos de ver, que é disputas na pista. E aí, nada melhor do que o circuito de Zandvoort, né? Um circuito que retorna à Fórmula 1 aí desde 1985 fora, um circuito apertado, um circuito old school, como a gente gosta de falar aqui, e a corrida também foi um tanto quanto, né, nesse sentido, uma corrida old school aí, é bem verdade que tivemos um trenzinho ali em determinados momentos, mas de fato foi um bom final de semana na minha visão da Fórmula 1, e claro, a vitória ficou nas mãos do dono da casa, né? Max Verstappen venceu pela 7ª vez na temporada, foi a 7ª vitória aí do Max Verstappen, foi a 17ª vitória da carreira dele e a primeira de um holandês, então, em casa, né? Foi a primeira vitória aí de um holandês na Holanda, isso, claro, não podia ser diferente, tinha que ficar nas mãos aí do Max Verstappen, e com a vitória, né, o Max Verstappen agora reassumiu a liderança do Mundial de Pilotos, alguns pontinhos aqui, agora me falou a memória, são 3 pontinhos aqui, deixa eu confirmar para não passar errado para vocês, mas diz aqui, ó, isso aí mesmo, ó, na verdade 3 pontos à frente do Hamilton, o Verstappen que agora tem 224 pontos e meio, o Hamilton terminou na 2ª colocação, fez uma qualificação ali impecável, o Hamilton acabou largando na primeira fila, 38 milésimos só a diferença de tempo entre o Verstappen e o Hamilton, foi realmente uma qualificação emocionante, mas a corrida o Verstappen não dá para dizer que ele não chegou a ser ameaçado em nenhum momento, logo na largada então ele já abriu uma diferença ali na curva 3, né, a curva inclinada, ele já estava ali quase 1 segundo na frente do Hamilton, no final da primeira volta eram quase 2, essa diferença também não aumentou tanto, ficou ali, chegou a quase 4 segundos durante toda a corrida, e de fato a Red Bull não foi ameaçada pela Mercedes, né, não tivemos aí um embate por posição, apesar das tentativas da Mercedes, a Mercedes tentou por 2 vezes nas paradas aí com o Lewis Hamilton o undercut, né, jogou ali o britânico um pouco antes nos boxes, mas a Red Bull marcou muito bem, né? A Red Bull marcou a Mercedes em todas as situações, então o Hamilton foi, a Red Bull não tentou nada diferente, já trouxe o Verstappen também, né? Só na última parada ali, na penúltima, porque o Hamilton fez uma no final para conseguir o ponto extra, né, pela volta mais rápida, que ficou mesmo aí com o britânico, então na última a Red Bull, ao invés de voltar com o Max Verstappen com pneus médios, como fez o Hamilton, né, na penúltima parada, a Red Bull optou por pneus duros, né, que deu muito certo, até espelhando um pouco no que a Ferrari fez. A Ferrari fez um longo primeiro stint e depois trocou para os pneus duros, né? E aí, completando então o pódio, Valtteri Bottas foi o terceiro colocado, né? O Valtteri Bottas que no final ali, então, a equipe chamou primeiro o Bottas, né? Dos estágios finais, chamou primeiro o Bottas, colocou um pneu macio nele, para ele estar pronto ali para fazer uma volta rápida, mas pediu para um finlandês não fazer a volta rápida, né? O rádio veio na transmissão
A Mercedes foi clara na ordem, mas mesmo assim o Bottas fez a volta mais rápida. Acontece que o Hamilton também, depois que o Bottas parou, ele parou também de novo, assumiu pneus macios e na última volta tomou essa volta mais rápida para ele, né, conquistando esse pontinho extra muito importante, né? O campeonato tá muito apertado, a gente tem aí, como eu disse, são 3 pontos separando o líder, então qualquer pontinho, qualquer meio ponto vai ser muito importante na decisão desse ano, né? E aí, completando aqui os 10 primeiros, vou falar aqui para vocês, o quarto colocado foi o Pierre Gasly, e que corrida o Gasly fez, né? Foi um final de semana impecável aí, também do francês, culminando com essa quarta colocação, uma excelente corrida, realmente, do Gasly, né, o piloto da AlphaTauri, vem conseguindo mostrar que é sim um dos grandes talentos aí dessa nova geração da Fórmula 1, tá numa situação complicada, porque a AlphaTauri, a gente sabe, não tem condições de dar para ele um carro que vença, dispute títulos, né? Então ele precisaria se realocar para uma equipe de ponta, e a gente sabe que as vagas são muito escassas, né? Muito escassas atualmente, não tem vaga num time de ponta, né? Então esse é o problema do Gasly, ele que também, né, a Red Bull também não quer assumir o Gasly até para o ano que vem, isso é impossível, já que Verstappen e Pérez já têm contrato firmados, então para a temporada do ano que vem, né, o Gasly deve mesmo ficar na AlphaTauri, que inclusive disse que vai nesse final de semana lá na Itália, né? Afinal de contas, a escuderia, a casa da escuderia é Faenza, então corre no seu GP caseiro, a AlphaTauri, ela vai anunciar sua dupla de pilotos, que deve mesmo ser Gasly e Tsunoda para a temporada do ano que vem. O Tsunoda acabou abandonando, não foi um bom final de semana novamente aí pro japonês, mas o Gasly compensou com essa quarta colocação. E aí, partindo aqui então, na quinta colocação, tivemos aí já a primeira Ferrari, né? A Ferrari de Charles Leclerc. O Leclerc também, a Ferrari também mostrou força, né? Principalmente porque conseguiu terminar à frente da McLaren. Não tivemos disputa entre McLaren e Ferrari, as duas que travam ali a briga pela terceira força do grid. A Ferrari foi soberana nessa pista, né? Terminou então na quinta colocação com o Leclerc, e o Carlos Sainz foi o sétimo colocado, intercalando os dois Ferrari ali. Fernando Alonso, numa excepcional também performance, terminou na sexta colocação, desculpa aqui, e aí Sérgio Pérez foi o oitavo. Sérgio Pérez foi o oitavo e também foi escolhido o piloto do dia, né? Não teve uma boa qualificação, acabou ficando de fora do Q2, foi eliminado no Q1, mas conseguiu fazer uma boa corrida. No fim ainda, a performance dele foi coroada com 2 ultrapassagens ali, primeiro sobre o Lando Norris, depois sobre o Esteban Ocon, terminou em oitavo, conquistou aí bons pontinhos, mas claro, muito aquém do que a Red Bull imagina, afinal de contas, né, pódio ali, tinha 2 Mercedes, uma Red Bull, a gente esperava que o Pérez tivesse, né, isso a gente e também Helmut Marko e companhia dentro da Red Bull, que ele chegasse um pouco mais à frente, mas dadas as condições aí, foi uma boa corrida, foi escolhido também o piloto do dia aí pelos fãs da Fórmula 1, e aí, fechando então os 10 primeiros colocados, Esteban Ocon foi o 9º e Lando Norris o 10º, né? Eu coloquei como destaque negativo, vou começar pelo negativo, destaque negativo do dia, o Daniel Ricciardo. De novo, Daniel Ricciardo foi o 11º colocado, mas não foi uma boa, foi uma corrida ruim, dá pra dizer, do Daniel Ricciardo, além de terminar fora dos pontos, de novo aí sendo superado pelo Lando Norris. A gente achou que pudesse vir com força agora o Ricciardo nessa segunda metade de temporada, mas não é o caso aparentemente. Claro, né, a gente já tem corrida nesse final de semana, então fechando essa primeira rodada tripla aí da segunda metade da temporada, a gente tem o GP de Monza e esperamos um bom resultado da McLaren lá. Deve até, o circuito de Monza favorece mais a McLaren do que o último, né? A Ferrari e McLaren disputam a terceira força e eles têm carros muito diferentes, né? O circuito que a Ferrari vai bem, a McLaren não vai, e vice-versa. Então, Monza deve ser um circuito que favoreça talvez um pouco mais aí a McLaren. Vamos esperar pra gente ver o que acontece, né, cara? E aí, o outro grande destaque negativo foi o Giovinazzi. O Giovinazzi também largou lá na frente, fez uma ótima qualificação, mas acabou terminando aí em 14º, à frente do Robert Kubica. Robert Kubica correu nesse domingo, né, depois que o Kimi Raikkonen anunciou sua aposentadoria e testou positivo para Covid-19, ficou de fora da corrida lá, então, na Holanda. Talvez é provável que fique de fora também dessa corrida em Monza. A gente deve ter de novo o Robert Kubica aí entrando na pista, o Robert Kubica que foi o 15º colocado.
Legal, outro grande destaque também aí negativo ainda foi o Sebastian Vettel, né? Tudo bem, não foi um bom final de semana da Aston Martin no geral, o Stroll foi o 12º, o Sebastian Vettel foi o 13º, mas a gente esperava também um pouco mais do Vettel, dadas as últimas corridas aí do alemão, né? Ficou muito aquém também do esperado, teve problemas no TL1, causou ali uma interrupção de mais de 30 minutos com o carro, tendo problemas ali, saindo fogo, ele foi tentar apagar o fogo, foi um final de semana bem ruim sim do Sebastian Vettel, mas é isso, temos já mirando agora aí a etapa de Monza, já nesse domingo, os treinos começam na sexta-feira e é um final de semana especial, por quê? Porque é o segundo final de semana com a corrida de qualificação, então é aquele final de semana diferentão, né? A qualificação acontece na própria sexta-feira, então a gente tem o TL1 e a qualificação na sexta-feira, e aí no sábado, então a gente tem o TL2 e a corrida de qualificação, aquela corrida rapidinho, e essa corrida define o grid de largada, então, para o Grande Prêmio de Monza, da Itália de Fórmula 1 lá em Monza, né? Então esse final de semana especial aí com teste da corrida de qualificação, lembrando que vão ser 3 corridas de qualificação, 3 finais de semana diferentes esse ano, o outro acontece no Brasil aqui no dia 14 de novembro, tá? E aí para fechar então, tivemos aí o anúncio, né, como eu já disse para vocês, de Valtteri Bottas, né? O Valtteri Bottas é a primeira peça aí do quebra-cabeça do grid de 2022 da Fórmula 1 a ser confirmada. Isso abre, obviamente, o caminho para o Russell, né? Era já uma tendência, a gente já vinha colocando aqui que dificilmente a Mercedes não ia seguir esse caminho, então agora deve ser anunciado o Russell muito em breve, talvez o próprio Toto Wolff falou que queria fazer esse anúncio em setembro, então essa deadline deve estar terminando, a gente deve ter nessa semana o anúncio, né? Rumores dizem que até amanhã, terça-feira, então o Russell vai ser anunciado como piloto da Mercedes para 2022. E aí resta ainda uma dúvida, né? O Russell vai sair da Williams, quem vai ocupar esse lugar do Russell na Williams? Alguns nomes foram colocados, né? O Valtteri Bottas já está fora dessa lista, a gente tem ainda o Nyck de Vries, que também foi cotado para substituir o Giovinazzi na própria Alfa Romeo, a gente teria também o Alexander Albon, né, que surgiu aí depois, o nome do Albon surgiu porque o Nicolas Latifi teve um resultado inconclusivo aí do seu teste de Covid, né? Então o Albon substituiria ele no GP da Bélgica se fosse o caso, então surgiu o nome do Alexander Albon, obviamente. Vamos aguardar, mas eu ainda acho, né, que a Mercedes vai querer manter essa vaga dela, né? Afinal de contas ali é onde ela pode desenvolver um piloto para o futuro, então eu tendo a acreditar um pouco mais no Nyck de Vries, apesar dele ter sido fortemente cotado com uma vaga na Alfa Romeo. Então é isso, a gente tem a primeira peça se movendo aí desse quebra-cabeça, mas bastante coisa ainda para resolver durante nessa silly season, né? Um pouco atrasada aí, é bem verdade, mas a gente deve então até o fim de setembro ter o grid da Fórmula 1 confirmado todinho para a temporada que vem. Tá legal, pessoal? Esse então foram os destaques aqui desse dia, uma boa corrida na minha visão, não foi uma corrida muito movimentada em termos de ultrapassagem, né? A gente realmente ficou atrás, por exemplo, do GP da França, que costuma ser uma corrida bem parada, mas eu fiquei interagido ali sim com as táticas, com as estratégias, para mim foi uma boa corrida, mas eu quero saber, obviamente, a opinião de vocês, né? O que vocês acharam aí do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, do circuito de Zandvoort, um circuito old school, muitos fãs pedem por isso, então me diga aí o que você achou do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, tá legal, pessoal? Eu volto amanhã com mais destaques aí da Esporte a Motor e da Fórmula 1, um grande abraço e até mais!